Basicamente, o que a gente tenta fazer aqui também, o que eu tento fazer com a carteira de renda fixa é balancear exatamente isso. Então, eu tenho bastante papel IPCA+, porque eu vejo o mesmo risco que você, exatamente a mesma coisa. E eu deixo Tesouro Selic e alguns CDIs exatamente... O Tesouro Selic exatamente pela liquidez, baixinho, 5%, mas eu deixo uma parte da carteira também indexada ao CDI exatamente porque você tem que ter uma proteção para a carteira de qualquer jeito. Tipo, não dá para ser uma carteira Exato. só indexada ao IPCA. Ninguém Vira muito mais como uma aguenta. proteção, Nenhum né? cliente aguenta. E um redutor de volatilidade também, eu acho, né? Exato, exatamente. Porque até alguém comentou isso e é muito verdade. O cliente não é que ele tem medo da volatilidade, ele não tem. Ele tem medo do drawdown. Sim. Ele não tem problema com a volatilidade quando a volatilidade é para cima, né? Isso é verdade. O problema dele é a queda. Então, o pós-fixado ajuda muito nesse sentido. E uma coisa que a gente tem discutido um pouco ali na área também é em relação aos papéis isentos. Uhum. Porque no momento que você tem uma inflação realmente muito alta, obviamente que a gente não está discutindo aqui a possibilidade do Brasil chegar a uma inflação de 20%, 30%, mas quando você acaba tendo uma inflação muito alta, você acaba pagando imposto de renda sobre essa inflação, né? Uhum. Então, olhando aí para os papéis, por exemplo, o PCA+, como que você observa o mercado agora aqui de isentos indexados à inflação? Então, esse na verdade é um problema que só acontece para títulos de curtíssimo prazo, tá? As pessoas têm essa impressão que é para todo título, mas não é. Quando você tem um título de curtíssimo prazo de 1 ano, vamos supor que a inflação vá para 50. Você paga imposto de renda em cima do juro real, em cima da inflação que foi 50, e aí, às vezes, a inflação poderia comer uma boa parte do seu juro real, fazendo ele virar, inclusive, abaixo de meio, assim. Eu fiz as contas lá, dava abaixo de meio. Quando você vai pro longo prazo, né? E aí o longo prazo pode usar, assim, acima de 7 anos, 8 anos, você não tem mais esse efeito da alíquota de imposto de renda comendo o seu juro real. Por quê? Porque você. O juro real e o juro. A inflação e o juro real, eles são compostos, né? É juros compostos, é uma multiplicação. Quando você multiplica um pelo outro, você ganha uma rentabilidade a mais. Por exemplo, você tem 3% de juro real e 7% de inflação. A sua rentabilidade não vai ser 10, vai ser 10,5, né? Porque quando você multiplica um pelo outro, você ganha um tequinho a mais. E quando você multiplica um pelo outro por uma inflação de 50, você ganha um tecão a mais. Sim. Aí você paga mais de imposto de renda, mas você ganha um tecão a mais também. E aí, esse efeito da composição do juro real, ele cancela o efeito de aumento do imposto de renda. Legal. Então, quanto mais você vai para o longo prazo, menos você precisa se preocupar com o quanto o imposto de renda vai abocanhar do seu juro real, porque a gente está falando de juros compostos. Então, eu me preocupo com isso. Por exemplo, tem muita gente que gosta de investir em IMAB 5-, né? Sim. E isso é um problema para o IMAB 5-, porque aí você tem um título de muito curto prazo, um título curtinho de PCA+, que paga... Né? Porque aí sim, se você der aquela disparada, você só tem 1 ano, você não tem muito tempo para compor as taxas, o ganho da composição é pequeno ainda, e aí o leão vai lá e come. Aí você perde todo o seu juro real. Por isso que eu gosto do 35. Eu acho que, né, você já vai para uma duration aí mais longa, e aí você tem toda a composição do juro sobre juro sobre juro para você, e aí cancelando esse efeito do imposto de renda. Não sei se deu para entender. Não, então sim. E você gosta de ETFs para fazer exposição a esse juro mais longo, ou você prefere o título em si? Porque qual o problema da ETF? O gestor, né, do fundo de ETF, ele está sempre rolando o fundo, Para manter a duration. para manter a duration. Então, você, cliente, 100% das vezes recebe os efeitos de marcação a mercado. Você não consegue travar uma rentabilidade real. E no final das contas, o que a gente quer, quando a gente quer se proteger da inflação, é travar uma rentabilidade real. Então, a ETF não funciona. Simplesmente não funciona. Para proteção, né? Não funciona para proteção. No cenário ruim, você não consegue travar a rentabilidade. Se no limite, todo ano, o IPCA+ sobe, você
passa 10 anos ganhando uma rentabilidade negativa. Enquanto, se você comprar um título de 10 anos a IPCA mais 7, você vai render IPCA mais 7. Então, precisa ser um título que vence, para você não sofrer os efeitos de marcação ao mercado. Por isso que eu prefiro IPCA+, e não as ETFs no momento atual. Agora, vou te dar um exemplo de quando eu amo as ETFs, que aí é muito melhor fazer via ETF do que fazer via IPCA+. Lembra no Joesley Day? Que foi pancada. Foi uma pancada os juros subiram, nossa, acho que deu circuit break no dia seguinte também, né? Sim. Foi um estresse muito grande e em uma semana resolveu. Naquela hora, era melhor você entrar via ETF, porque foi um trade muito curto, foi um trade de 2 semanas, e se você entrasse via Tesouro, você ia pagar imposto de renda máximo de 22,5%. Sendo que se você entrando via ETF, você ganhava os efeitos de marcação ao mercado, mas você pagava imposto de renda mínimo de 15%. Então, quando você não está pensando em hedge, quando você não precisa travar um juro real, a ETF é excelente porque você tem todo o benefício do imposto de renda regressivo mínimo. Agora, neste caso específico, que eu acho importante travar um juro real, eu acho mais seguro, aí eu não consigo usar ETF.